Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre, sim, esse método tão injustiçado e tão maravilhoso, a moka, também conhecida como cafeteira italiana. Por quê? Porque foi um tal de Alfonso Bialetti que criou em 1933 este método, que ganhou corações. E qual o oposto de coração? O ódio das pessoas pelo mundo. Os italianos são apaixonados por ela, eu também. Acho esse método incrível por várias razões que eu vou explicar aqui nesse vídeo hoje. E talvez eu convença vocês a dar mais uma chance a ela. Tire sua bialete, mofada do armário, dê uma bela de uma limpeza, troque a guarnição e vem comigo. Toda simpatiquinha. E por que eu gosto tanto desse método? Porque eu acho ele versátil. Como assim versátil? Ele só não faz um tipo de café com uma receita específica e concentrado? Se você for mais conservador, talvez. Mas se você for questionador como eu, aí você tem muitas mais possibilidades. Agora, para a gente entender como que a gente pode brincar com esse método e questionar o modus preparandi deste método, a gente precisa entender os princípios que agem aqui. Isso aqui é uma filtração sob pressão. A água vai passar através desse bolo poroso de café para extrair os seus compostos maravilhosos e tal. Só que ele vai fazer isso contra a gravidade, né? E por ser contra a gravidade, quais são os princípios da física que estão atuando neste método divino, super geek, maravilhoso, que é tão injustiçado? Primeiro, bom, você vai colocar água até aqui, né? Toda e qualquer moca você vai colocar a água até a válvula sempre. Nunca cubra, porque ela é a tua válvula de segurança, tá? Então, esta é uma variável fixa da moca. Você vai sempre colocar água na quantidade que ela te disser que tem que ter, por segurança. E não só por isso. Entre esse nível e o filtro tem uma câmara, tem um espaço que vai ser preenchido por vapor. Esse vapor vai pressurizar essa câmara, que vai o quê? Forçar esse nível de água baixar. Tudo bem, a água tem nível de compressão, só que ela vai ter um escape. Então ela não vai só comprimir um pouco, ela vai querer escapar. Por onde? Por aqui. Então, é o princípio de Pascal. Você vai pressurizar, você vai pressionar o fluido e o fluido vai tender a nivelar, dependendo da pressão que ele tem, ele vai nivelar aqui. Só que a pressão aqui não é suficiente para ele nivelar aqui em cima. Qual vai ser o outro princípio que vai agir aqui? O princípio de Bernoulli. Aqui a gente tem um funil. E aqui, querendo ou não, a gente também tem outro funil, ao contrário, né? Então a gente tem uma estrutura que parece com isso aqui do outro lado também. Então são dois funilzinhos. O café aqui no meio. O fato de você ter um estreitamento aqui, faz com que haja uma sucção aqui, uma sucção da água aqui. Você precisa dessa sucção para fazer ela subir até aqui, né? E o café cair aqui. Então, temos dois princípios importantes aqui agindo na moca, para que ela consiga fazer a água subir sob pressão, passar por um bolo de café poroso, mas ainda assim que oferece uma resistência, e esta resistência é o grande segredo da extração aqui, é o quanto a gente oferece de resistência para essa água que vai subir sendo pressionada e sugada para cima para preparar o café. Entendemos fisicamente o que está acontecendo? Então tá bom. Uma outra coisa interessante é a seguinte. Tem muita gente que fala, não, mas queima o café, a moca queima o café, eu só ouço isso. Não queima, por várias razões. Primeiro, porque o café, para ser queimado, precisa estar num torrador a mais de 200 graus Celsius. Aqui nunca será o caso. Tudo bem que o café torrado e moído, ele é mais poroso, ele é mais sensível, mas definitivamente nem a água a 100 graus vai queimar o café, e a gente já falou sobre isso, né? Várias vezes por aí. Mas
a gente tem que pressurizar essa câmara, certo? Para que todo esse princípio aconteça, para que a água seja empurrada, depois ela seja sugada lá para cima, passe pelo café, que está oferecendo resistência a ela e tal. Esta água, ela não precisa ferver para formar o vapor. Sim, não precisa. Lembra no seu banho que a água está quente, mas não está pelando? E ainda assim você vê vapor? Esse vapor que forma, mesmo antes da água entrar em ebulição, ele vai preenchendo essa câmara. Ao preencher essa câmara, o primeiro vapor que começa a preencher essa câmara começa a vaporizar, a pressurizar essa câmara. Com a pressão, a temperatura de ebulição da água aumenta. Então ela não é mais 98 como no caso de São Paulo. Aqui a água ferve a mais ou menos 98, 97 e pouco, depende do dia. Essa temperatura de ebulição ela aumenta, inclusive. Então não dá tempo da água ferver aqui dentro, tá bom? Então a água não ferve. Ela forma vapor, o vapor aqui pressuriza essa câmara que faz tudo isso acontecer antes mesmo da fervura. Então, você não precisa se preocupar com a água que ferveu, e mesmo se tivesse fervido, não teria queimado o seu café. E outra coisa, também não precisa colocar água fria aqui. Não precisa. Não vai queimar o teu café, a água cair aqui. O café, na verdade, o café cair aqui no metal quente, tá? Por que vocês estão vendo duas cafeteiras aqui? Porque a gente vai preparar a moca nas duas, na de aço inoxidável e no alumínio. São dois metais muito diferentes, de comportamento térmico muito diferente. Este aqui é um péssimo condutor de temperatura, este aqui é um ótimo condutor de temperatura. Então, vamos ver como é que esses metais, na mesma receita, na mesma capacidade, essas mocas têm a mesma capacidade, mesma quantidade de café, mesma gramatura, granulometria, tudo. Mesma temperatura de água inicial, como é que elas se comportam? Se elas demoram mais uma que a outra de fazer o café e se tem um sabor diferente também. Então a gente vai ver tudo isso, tá bom? Vamos pro fogão? Bom, aqui eu usei uma quantidade inferior, ou seja, ao que é ideal nesse método, tá vendo? Nenhum dos filtros está preenchido completamente. Oh, que louca! Não, eu já testei. Fica ótimo. É isso que eu quero mostrar para vocês que dá para fazer. Dá para fazer um café um pouquinho menos concentrado e ele fica excelente. Aqui eu estou usando uma moagem mais fininha. Não tão fina quanto o café brasileiro de mercado, para não entupir, né, os buraquinhos dela, mas uma moagem bem mais fininha. Calma que eu vou montar ainda. Por que tá assim? Porque eu quero fazer as duas ao mesmo tempo. Vai ser importante fazer as duas ao mesmo tempo para a gente ver tempo também de preparo. Agora, eu preciso conversar com vocês um negócio. Eu vou colocar aqui água já bastante quente. Ah, mas você tá louca? Os italianos não fazem assim. Eu falei que eu era questionadora, eu falei que eu faço diferente. Por que eu coloco a água quente aqui? Por dois motivos. Para acelerar o processo, obviamente, vocês vão ver que ele é assim, é rapidíssimo. E segundo, porque a gente não expõe tanto este café moído a vapor e temperatura. Então, você perde menos voláteis se a gente agilizar esse processo aqui, entendeu? Então, a gente vai colocar água até a válvula. Cuidado para não queimar, tá? Depois vai precisar de um paninho. Mas vale a pena esse cuidado. Água até a válvula e a água até a válvula. Ups. Ambas cafeteiras que têm capacidade para 4 cafés, segundo a própria Bialetti. Então, atarracha bem e não deixa café cair não deixa café cair nessa rosca, tá? Senão você não consegue fechar ela direito. Pronto. Agora vamos pro fogão. E a gente vai contar o tempo. Vamos colocar não precisa ser tão baixo, tá, gente? Essa história de que tem que ser baixo é uma bobagem. É só para não queimar o cabo, mas também pode deslocar também, ó. Você pode deslocar, que ela não vai queimar e vai ter o mesmo efeito, tá bom? Então não precisa deixar
Deixa eu deixar os dois iguaizinhos aqui também. Vou deixar abertinho aqui pra gente ver. Ó, o café já tá saindo aqui. Ó a palhaçada. De tão rápido que é. Olha como a cor do café é marrom, tá vendo? Não é um café super ultra concentrado. Bom, definitivamente eles são completamente diferentes. Desde o preparo, do comportamento no fogão até o aroma e o sabor. Essa moca de alumínio, ela já é usada, eu uso, de vez em quando eu uso ela. Ela passou um sabor para esse café que não é dele. Já aqui não tem, aqui só tem o sabor do café. E eu conheço esse café, então a extração de ambos está boa. Dá para ver que os compostos foram extraídos, os cafés têm acidez, têm corpo, têm doçura, amargor dos dois está zero, ou seja, porque já é um café sem amargor e a extração não contribuiu para deixá-los amargos. Então a extração está linda. A única diferença é que esse aqui tem um aroma que vai além do café puro. Aqui não. Então temos um belo de um café extraído muito bem, pelo jeito, pela moca de aço inox. Aqui também temos extração competente com arominha de moca de alumínio. E, aliás, gente, pelo amor de Deus, já falei isso, né? Que tem que lavar direito a moca. Não pode não lavar. Tem que lavar com sabão, com detergente, enxaguar bem, como se você estivesse lavando uma panela depois de uso. E deixa secar bem antes de guardar. Principalmente a de alumínio. A de aço é tão fácil quanto qualquer coisa de aço inox, né? E tão garantida quanto também. Ou seja, gente, bom. Tá vendo como dá para fazer um café um pouquinho menos concentrado e ter uma extração linda, maravilhosa, um café equilibrado, mais diluído, menos, né, fortão, assim, para você tomar puro em casa se você gosta de um café que lembre um coado levemente mais concentrado. Então, eu acho que eu recomendaria o uso das de aço inox mais do que das de alumínio, talvez. Ela é mais rápida no preparo, mais limpa de sabor, garante uma consistência talvez eternamente muito maior, mas de qualquer maneira são ambas incríveis e versáteis. Voltaremos com preparos mais esdrúxulos ainda, tipo moagem muito grossa, com uma gramatura maior e compactação. A gente volta a fazer isso. Mas vai testando isso na casa de vocês. Deu para ver que dá para ser mais versátil, deu para ver que dá para explorar a moca muito mais do que você está acostumado, certo? Então faça isso, porque esse café ficou incrível, nada de amargor, acidez, doçura, nota de caramelo, corpo, incríveis. Bom demais. Então a gente volta com novos preparos, na moca ou em outros métodos. E curte, compartilha, comenta, discorda, pergunta, manda sugestão, se inscreve. Tchau, gente. Até o próximo café.